Olá, minhas queridas irmãs e meus queridos irmãos, saudações fraternas, que sejam de paz e de luz os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. Eu me chamo Armando e, com a parceria da nossa querida irmã Norma, iremos apresentar uma série sobre as parábolas de Jesus. Estudar as parábolas de Jesus é como abrir janelas que iluminam tanto a nossa vida espiritual quanto o nosso dia a dia. Quando mergulhamos nessas histórias, começamos a compreender com mais clareza a vontade de Deus e percebemos atitudes que precisam ser ajustadas dentro de nós. As parábolas nos ajudam a aplicar de forma prática os princípios do reino de Deus em nossas escolhas, desenvolvendo sensibilidade espiritual, discernimento, sabedoria para lidar com as diferentes situações. Ao refletirmos sobre essas narrativas, fortalecemos valores essenciais como misericórdia, justiça, humildade e fé. Além disso, o estudo das parábolas nos capacita a compartilhar melhor o Evangelho, comunicar a mensagem de Jesus com mais clareza e manter viva em nossa comunidade de fé a memória dos seus ensinamentos. Agora, que tal embarcarmos juntos em uma viagem no tempo, hein? Vamos imaginar o cenário em que o nosso Mestre Jesus caminhou, ensinou e transformou vidas. Ao revisitarmos suas palavras e ações, conseguimos entender com mais profundidade o sentido da parábola que estudaremos hoje. E isso torna o aprendizado muito mais leve, significativo e inspirador. O nome dela é a parábola da semente que cresce. Mas antes Mas antes mesmo de iniciarmos o nosso estudo, queremos deixar um disparador de interesses, uma pergunta por meio dessa questão, e eu queria que vocês pudessem anotar para responder lá no nosso momento da roda de conversa no final desse estudo. Mas participe, tá? A pergunta é a seguinte: se o silêncio fosse um espelho, que verdades sobre nossas escolhas, prioridades e ritmos esse espelho, nos mostraria hoje e o que faríamos com essas revelações? Irmãos, a parábola da semente que cresce, que está em Marcos, capítulo 4, versículos 26 a 29, é uma das narrativas mais singulares de Jesus, justamente por aparecer apenas no Evangelho de Marcos. Ela descreve de forma simples e profunda o processo pelo qual uma semente germina e se desenvolve sem que o agricultor compreenda exatamente como isso acontece. Essa imagem revela a dinâmica silenciosa e constante da ação divina, convidando cada um de nós a perceber que o crescimento espiritual não depende apenas do esforço humano, mas também de um movimento interno e misterioso que Deus realiza no tempo certo. Ao estudarmos essa parábola, encontramos diferentes títulos na literatura, como a semente que germina, a semente que cresce sozinha ou a semente e o agricultor. Isso ocorre, meus irmãos, porque os nomes das parábolas
não fazem parte do texto original. Foram acrescentados posteriormente por estudiosos e editores para facilitar a identificação. Cada título destaca um aspecto específico da narrativa. Alguns enfatizam o mistério do crescimento, outros, a ação divina, outros ainda, o papel do agricultor. Assim, essas variações não são divergentes, mas caminhos que enriquecem a compreensão do texto, mostrando como uma mesma parábola pode iluminar diferentes dimensões. O motivo do mestre ao proferir essa parábola é profundamente pedagógico e espiritual. Jesus queria corrigir a expectativa imediatista que muitos tinham sobre o reino de Deus. Naquele tempo, muitos judeus esperavam um reino que chegasse com força política, transformações rápidas e sinais grandiosos. Ao contar essa parábola, Jesus mostra que o reino não se impõe pela pressa humana, não é verdade? Mas cresce de forma silenciosa, progressiva e inevitável. Assim como uma semente que germina sem que o agricultor perceba cada etapa do seu processo. Além disso, Jesus desejava ensinar seus discípulos a confiar na ação de Deus, mesmo quando não enxergassem resultados visíveis. Ele sabia que, após sua partida, eles enfrentariam momentos de incerteza, oposição e aparente estagnação. A parábola, então, funciona como um lembrete de que a obra de Deus não depende do controle humano. Ela avança, porque Deus está agindo o tempo todo. Assim, o motivo do mestre é formar discípulos que caminhem com paciência, fé e esperança, reconhecendo que o reino cresce no tempo certo, do jeito certo e pelas mãos do próprio Deus. Nesse momento, meus irmãos, convido cada um de vocês a se prepararem para uma breve, porém profunda viagem interior ao tempo de Jesus. Mas antes de tudo, precisamos abrir mão de certezas modernas e cultivar um olhar humilde e curioso. Seria essencial compreender os costumes, a simplicidade da vida cotidiana e o profundo valor espiritual que guiava as comunidades daquela época. Preparar-se significa aprender a observar o mundo com menos pressa, mais empatia e uma disposição sincera para ouvir histórias, parábolas e silêncios. Afinal, mais do que uma viagem no tempo, seria uma viagem interior. Então, a ideia de uma experiência mediúnica que nos permita visitar, entre aspas, né, o tempo de Jesus, não precisa ser entendida como uma viagem física,
mas como um deslocamento da consciência, facilitado por estados ampliados de percepção. Em tradições espiritualistas, especialmente as que valorizam a mediunidade intuitiva ou psicográfica, acredita-se que amigos espirituais podem ajudar a sintonizar a nossa mente com registros sutis, às vezes chamados de memórias espirituais ou campos vibratórios que preservam acontecimentos significativos da história humana. Assim, em vez de romper as leis natural, ou melhor, desculpa, assim, em vez de romper as leis naturais, o processo consistiria em ajustar a nossa sensibilidade para captar impressões vivas de uma época distante, como se a nossa consciência se aproximasse de uma fonte de memória universal. Nós já não tivemos vidas passadas? Quem sabe se nós já tivemos nessa oportunidade de estarmos lá na época de Jesus? Então, complementando o que foi dito, nesse tipo de vivência, os benfeitores espirituais, eles atuam como guias, estabilizando o nosso campo mental e selecionando com cuidado o ambiente e o momento a serem acessados. Portanto, ao buscarmos a cena lá em que Jesus proferiu a parábola da semente que cresce, segundo Marcos, no capítulo 4, versículos 26 até o 29, esses mentores espirituais, eles podem nos conduzir a perceber o cenário da Galileia, o clima espiritual do encontro e a vibração moral das pessoas presentes. Não é pouca coisa, meus irmãos. Não se trata de uma reprodução cinematográfica, mas de uma experiência simbólica e sensorial, em que imagens, emoções e ideias emergem de forma coerente, permitindo-nos, sabe o quê? Compreender a profundidade da mensagem do nosso querido Mestre Jesus a partir de uma perspectiva mais íntima e contextualizada. Essa aproximação mediúnica ao passado teria como propósito principal o aprendizado espiritual. Ao presenciar a parábola quando foi ensinada, nós percebemos nuances que os textos escritos não conseguem transmitir, como o tom da voz do mestre, a simplicidade do ambiente rural, a expectativa silenciosa dos ouvintes e a força moral, né, que emanava da metáfora do crescimento invisível da semente. Então, a experiência não serviria para satisfazer curiosidades históricas, mas para inspirar transformação interior. Ao retornar ao estado de vigília, trazemos conosco uma compreensão mais profunda da confiança no processo divino, da paciência necessária ao crescimento espiritual e da certeza de que, assim como a semente germina em segredo, a ação do bem frutifica no tempo. Vamos então nessa viagem? Vem conosco. Vamos lá, meus irmãos. Preparar-se para uma viagem interior ao tempo de Jesus é, antes de tudo, um gesto de recolhimento da alma. Não se trata apenas de fechar os olhos, mas de suavizar o ritmo da mente e permitir que o coração encontre um estado de quietude, mansidão. Nesse silêncio íntimo, você respira com calma, afrouxa as tensões, relaxa e deixa que a presença dos guias e amigos espirituais se aproxime de maneira natural. Ao elevar o pensamento para valores como simplicidade, compaixão e humildade, cria-se uma sintonia
que facilita a inspiração espiritual. Assim, com serenidade, intenção sincera e abertura interior, a consciência começa a se deslocar para uma atmosfera mais elevada, onde a mensagem de Jesus pode ser percebida com mais profundidade e clareza. Permita que sua imaginação, guiada pela serenidade do coração e o apoio amoroso dos amigos espirituais, nos transporte ao século I, às margens tranquilas da Galileia, onde o entardecer repousava sobre a planície com um tom dourado, o vento suave tocando os campos. Pequenos grupos, meus irmãos, de pessoas se acomodavam em pedras e troncos, murmurando conversas baixas, como quem pressente algo sagrado prestes a acontecer. Mais adiante, os apóstolos mantinham-se atentos, em discreta vigília, organizando o espaço, orientando os que chegavam e observando a movimentação com respeitoso silêncio. Pedro, por sua postura firme e protetora, estando à frente, observando a movimentação e garantindo que o espaço estivesse organizado. João, mais sensível e contemplativo, estava próximo às pessoas, acolhendo-as com serenidade e ajudando a criar um clima de paz. André, conhecido por aproximar pessoas de Jesus, orientava os recém-chegados, explicando onde se acomodar. Enquanto Felipe, sempre disposto ao diálogo, conversando com pequenos grupos, preparando-os para compreender melhor o ensinamento que viria. Havia, meus irmãos, uma expectativa suave no ambiente, quase palpável, como se a natureza inteira aguardasse um momento em que Jesus surgiria para compartilhar os seus preciosos ensinamentos. De repente, Jesus surgiu no horizonte, com serenidade de quem carrega uma paz que antecede as palavras. Caminhava devagar, deixando que a luz suave do entardecer realçasse a simplicidade de seus gestos, enquanto o murmúrio das pessoas se aquietava naturalmente à sua aproximação. Os apóstolos abriram espaço com respeitoso silêncio, e a multidão, tocada por uma presença que parecia harmonizar o próprio ar, inclinou-se levemente para ouvi-lo.
Quando Jesus parou diante deles, o ambiente inteiro, o vento, a terra, os rostos atentos, parecia repousar em expectativa. Então, com um olhar que alcançava cada coração, preparou-se para revelar a parábola da semente que cresce, trazendo consigo a promessa de um ensinamento que germinaria na alma de todos. Quando Jesus se aproximou e o silêncio tomou conta da multidão, era como se todos ali, apóstolos, famílias, crianças e curiosos, estivessem prontos para receber algo que ultrapassava o simples entendimento humano. O mestre observou o campo ao redor, o trigo balançando ao vento, e usou aquela imagem viva para ensinar sobre o reino de Deus. É nesse ponto que o Evangelho de Marcos registra suas palavras, apresentando a parábola da semente que cresce. Agora, para que possamos compreender exatamente como Jesus transmitiu esse ensinamento, vamos ao texto de Marcos, capítulo 4, versículos de 26 a 29, onde essa mensagem aparece de forma direta e profunda. E dizia: o reino de Deus é assim como se um homem lançasse semente à terra e dormisse e se levantasse de noite ou de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como. Porque a terra por si mesma frutifica. Primeiro, a erva, depois, a espiga. Por último, o grão cheio na espiga. E, quando já o fruto se mostra, mete-se-lhe logo a foice, porque está chegada a ceifa. Ao concluir a parábola da semente que cresce, Jesus deixou que suas últimas palavras repousassem suavemente sobre a multidão, como quem planta algo invisível no coração de cada ouvinte. Ele fez uma breve pausa, permitindo que todos absorvessem o sentido profundo do crescimento silencioso e inevitável do reino de Deus. Alguns se entreolhavam em reflexão, outros pareciam imóveis, tocados pela simplicidade do ensinamento. Então, com a mesma serenidade com que chegara, Jesus se afastou lentamente, seguido de perto pelos apóstolos. Não houve alarde nem despedidas formais, apenas um movimento natural, como de alguém que confia plenamente na força da semente que deixou plantada. A multidão permaneceu ali por instantes, em silêncio reverente, percebendo que algo dentro deles também começava a germinar.
Interessante que, aos poucos, a cena começou a perder nitidez, como um campo que se dissolve na neblina da manhã. E aí, nesse instante, a presença serena dos amigos espirituais se aproximou, não para interromper, mas para acolher. E com ternura, eles nos lembraram que a semente daquele ensinamento já havia sido plantada e que era hora de retornarmos ao nosso tempo e ao lugar onde iniciamos a viagem interior. A paisagem antiga se desfez suavemente, dando lugar ao ambiente atual, enquanto a sensação de paz permanecia como um fruto silencioso da experiência vivida. Assim, meus irmãos, ao retornarmos ao nosso tempo e ao nosso lugar, percebemos que a viagem não terminou. Não terminou mesmo. Ela continua em cada gesto de acolhimento, em cada palavra que esclarece, em cada oportunidade de semear esperança. Meus irmãos, a experiência vivida se transforma em compromisso silencioso, porém profundo, de ajudar outros corações a perceberem que o reino de Deus também cresce dentro deles, um ritmo simples e constante da luz. Realizamos uma prece de agradecimento pela oportunidade da experiência e iniciamos com as nossas reflexões, estudos e boas práticas de evangelização. E não é para isso que hoje estamos aqui reunidos? Bom, para compreendermos a profundidade da parábola da semente que cresce, é muito valioso, meus irmãos, recorrer a diferentes olhares que se complementam. Pesquisadores como Clayton André Kunz, no livro Uma Proposta de Cronologia das Parábolas de Jesus, de 2020, nos ajudam a situar essa parábola dentro do desenvolvimento do ministério de Jesus, mostrando que ela surge em um momento em que o mestre buscava revelar, de maneira simples, a dinâmica silenciosa do reino de Deus. Autores clássicos do pensamento cristão, como Cair Barchutel, em Parábolas e Ensinos de Jesus, de 2021, e Rodolfo Caligares, em As Parábolas Evangélicas, uma publicação da FEB de 2021, destacam que a semente representa o progresso interior, que se desenvolve de forma discreta, quase imperceptível, mas constante, meus irmãos. Já Allan Kardec, em O Evangelho segundo o Espiritismo, especialmente no capítulo 17 e 18, amplia essa compreensão ao explicar que o crescimento espiritual segue leis divinas naturais e que cada alma amadurece no seu tempo, conforme seu esforço e sua disposição para o bem. Dentro da tradição espírita, meus irmãos, encontramos reflexões profundas em obras psicografadas por Chico Xavier, como Fonte Viva, Caminho, Verdade e Vida, Pão Nosso e Vinha de Luz, todas ditadas por Emmanuel,
que reforçam a ideia de que o progresso moral é fruto de cultivo diário, perseverante e silencioso, exatamente como a semente que germina sem que o lavrador perceba. Da mesma forma, Divaldo Franco, especialmente por meio da psicologia espiritual de Joana de Ângeles, em obras como Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda e Momentos de Esperança, aprofunda a compreensão de que o crescimento interior é um processo psicológico e espiritual contínuo, que se desenvolve no íntimo da alma, muitas vezes sem alarde, mas sempre sob a ação da luz divina. Em suas palestras e estudos sobre o Evangelho, Divaldo reforça que cada criatura carrega dentro de si o germe da transformação, que se desenvolve conforme nossas escolhas, atitudes e sintonia com o bem. Assim, reunindo esses contributos históricos, morais, espirituais e psicológicos, percebemos que a parábola não fala apenas de agricultura, meus irmãos, mas da própria jornada da alma humana que cresce em silêncio, guiada pela presença amorosa de Deus e pelo trabalho diário que cada um realiza em si mesmo. A reforma íntima, não é? Ao concluirmos a reflexão sobre a parábola da semente que cresce, é natural buscarmos alguém que tenha vivido de forma concreta aquilo que Jesus ensinou por meio dessa imagem tão simples e profunda. É por isso que trazemos Paulo de Tarso, nosso querido mentor espiritual desse trabalho maravilhoso. Para a nossa conversa, Paulo, vem conversar com a gente um pouquinho. Ele representa, talvez, como ninguém, o processo descrito por Jesus. A transformação interior, a reforma íntima, como foi falado agora, que acontece aos poucos. Isso não acontece de repente, mas no tempo certo, sob a ação de Deus, enquanto o ser humano faz a sua parte com sinceridade e esforço. A importância de trazer Paulo de Tarso está justamente no fato, meus irmãos, de que sua vida é um testemunho vivo da parábola. A semente do evangelho foi lançada em seu coração, germinou silenciosamente após sua experiência na estrada de Damasco e, com o tempo, produziu frutos que transformaram comunidades inteiras. Paulo é a prova de que o crescimento espiritual não é imediato, mas um processo contínuo, guiado pela graça divina e pela dedicação espiritual. E nessa conexão, não é apenas biográfica, ela aparece claramente em suas cartas. A gente pode citar aqui, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 3, versículos 6 ao 9, Paulo afirma: eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Aqui ele expressa exatamente o que Jesus ensinou. Nós semeamos e trabalhamos, mas o crescimento verdadeiro vem de Deus. Em Gálatas, no capítulo 6, nos versículos 7 e 9, Paulo reforça a lei moral da semeadura e da colheita, lembrando que cada atitude é uma semente lançada no campo da vida e que a colheita chega a seu tempo. Já em Filipenses, no capítulo 1, versículo 6, né? O nosso mentor nos convida a confiar no processo, afirmando que aquele que começa boa obra em vós o aperfeiçoará.
Em Colossenses, no capítulo 1, versículo 10, ele retoma a imagem do crescimento e da frutificação espiritual. Por isso, meus irmãos, trazer Paulo de Tarso não é um acréscimo aleatório, é uma continuidade natural. Ele nos ajuda a perceber que a parábola não é apenas uma história contada por Jesus, mas um caminho vivido por aqueles que se deixaram transformar por ele. Assim como a semente cresce em silêncio, a vida de Paulo mostra que a alma também amadurece no ritmo de Deus, desde que esteja disposta a ser cultivada. Muito bem. E assim, meus queridos irmãos, concluímos o nosso estudo sobre a parábola da semente que cresce, reconhecendo que cada ensinamento de Jesus continua germinando em nós, no ritmo silencioso e firme da vida espiritual. Mas, antes de agradecermos a presença e a atenção de todos, queremos retomar a pergunta que nos acompanhou desde o início. Vamos a ela novamente? Se o silêncio fosse um espelho, que verdades sobre nossas escolhas, prioridades e ritmos ele nos mostraria hoje? E o que faríamos com essas revelações? Que essa reflexão nos ajude a perceber onde estamos plantando, o que estamos cultivando e como podemos permitir que Deus faça crescer o melhor em nós. Gratidão, meus irmãos. Vamos à nossa roda de conversa?